Bem-vindos à minha segunda aula da Semana Sempre em Forma. E nessa série de vídeos eu vou te ensinar quais são as estratégias mais eficientes que você vai ter resultado mais rápido e duradouro para eliminar a gordura localizada naquelas regiões que mais te incomodam, perder peso se esse for o seu objetivo ou ganhar massa magra de forma direcionada na musculatura que te interessa. Tudo isso de forma 100% natural, sem que você tenha que fazer o uso de anabolizantes ou ter uma rotina de atleta ou fazer treinos prolongados. Tudo de uma forma simples, prática, didática, que eu vou te explicar aqui quais são as estratégias que eu já venho usando e que todos os meus alunos usam para conseguir esse tipo de resultado que visa definição corporal. E claro, sem fazer que você tenha que gastar rios de dinheiro com suplementação, tratamentos estéticos. Muitas pessoas hoje gastam muito dinheiro e ainda assim não conseguem ter resultado visível. E se você não viu o vídeo anterior e não me conhece ainda, o meu nome é Caio Signoretti. Eu fui personal trainer durante 8 anos e atualmente atuo exclusivamente com consultoria online e palestras. E como se trata de uma sequência de vídeos, é muito importante, caso você não tenha visto o vídeo anterior, que você pause esse vídeo agora e vá lá assistir. Ele está disponível aqui nessa página. Nesse primeiro vídeo, eu expliquei o que 99% das pessoas fazem de errado nas estratégias que visam emagrecimento, perda de gordura localizada e até hipertrofia. Falei um pouco também sobre os efeitos colaterais que essas estratégias erradas causam. Por exemplo, quem corta o carboidrato ou quem se mata de fazer aeróbio na tentativa de eliminar a gordura localizada. Também contei rapidamente sobre a minha trajetória, sobre um pouco da minha história. Muita gente acha que eu nasci magro, que eu nunca fui gordinho, que eu nunca sofri com isso. E contei como eu venho ajudando diversos alunos, não só do Brasil, mas até do exterior, a conseguir esse tipo de resultado. E se por acaso você não puder assistir agora, tudo bem. Mas se atente, vai ficar disponível somente durante essa semana. É uma sequência de vídeos exclusiva para quem estava cadastrado nessa semana. E esses vídeos não vão ficar disponíveis depois. E outra coisa, antes da gente continuar, se você tiver qualquer dúvida, deixa a sua dúvida aqui, nos comentários aqui embaixo. O meu Instagram fica uma enxurrada de dúvidas e eu não vou conseguir responder todo mundo. Agradeço a todos até que comentaram no vídeo de ontem, e se você então tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, por favor comente nessa caixa aqui embaixo, ao invés de comentar no meu Instagram, porque as chances de eu responder você é maior se você comentar aqui, tudo bem? Bom, então bora lá pra gente descobrir aí quais estratégias são essas. E antes de eu começar a falar do treinamento em si, vou falar um pouco sobre a alimentação, que muitas vezes é um ponto chave e simples de fazer, mas que muita gente tropeça e faz da maneira errada, conforme eu citei ontem. Mas fica tranquilo, eu não vou falar pra você fazer uma dieta restritiva que vai fazer você passar fome, não vou falar pra você cortar o seu carboidrato ou simplesmente falar pra você que você deve gastar muito dinheiro comprando tudo zero lactose, zero glúten. E também não vou falar que você precisa viver de frango e batata doce. Eu vou falar de estratégias simples que você realmente consegue colocar em prática e ter uma vida social, assim como eu tenho hoje em dia. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o pão de sal. Quem aí não acha que o pão de sal engorda, né? A maioria das pessoas olha o pão de sal e fala só de olhar, eu acho que eu engordo. Aí tem gente que fala, né, não porque é farinha branca, não porque não é integral e aí não tem fibra. Tudo bem, mas eu vou te dar um exemplo, tá? Mesmo que você faça essa opção de comer o pão de sal, tá? O pão de padaria mesmo. Mesmo que você saiba, né, que ele é ruim. Se você come esse pão de sal junto com uma proteína de boa qualidade, você baixa o índice glicêmico desse alimento. Então você vai ajudar na sua nutrição e vai evitar que esse pão, esse carboidrato ruim, seja estocado na forma de gordura no seu corpo. E se você não sabe o que é índice glicêmico, não tem importância não, tá? Índice glicêmico basicamente é a velocidade que o seu organismo vai absorver o açúcar daquele carboidrato. Muitas pessoas, né, muitos nutricionistas falam realmente que é melhor você fazer a opção com um alimento de baixo índice glicêmico. É por isso que a batata doce é tão famosa. Não só a batata doce, mas a mandioca, a aveia, frutas de uma maneira geral. Mas se você sabe combinar alguns carboidratos, mesmo que eles não tenham um índice glicêmico perfeito, você consegue favorecer na sua nutrição e evita assim de engordar. E por exemplo, essa proteína que eu falei para você comer junto com o pão, eu não tô falando de whey protein ou de suplemento não. Muitas pessoas associam whey protein com proteína e é só isso que existe. Na verdade, para você ter uma ideia, um scoop de whey, né, uma dose de whey, ela é equivalente a 4 claras de ovos ou então 150 gramas de carne magra. Por exemplo, um frango, um peixe, alguma carne de vaca mesmo que seja mais magra, como por exemplo o patinho. E não só esse tipo de coisa, tem muito queijo magro, queijo cottage, queijo minas. Então se você consome esse pão com algum desses alimentos, além de você deixar um sanduíche até gostoso, você faz todo esse processo inverso. Você não deixa esse alimento ter um papel de vilão no seu organismo.
Basicamente, se você sabe escolher bem quais alimentos, você nem precisa gastar dinheiro com suplementação. Para você ter uma ideia, um pote de whey hoje, ele custa em torno de R$ 200 ou mais, se for uma marca boa principalmente. Então já é o dinheiro que você economiza caso você consiga se organizar e comer a comida de verdade. E esse foi um exemplo simples, só para você entender um pouco como funcionam essas combinações, tá? Eu não sou nutricionista, mas são só dicas simples para que você comece a se atentar a uma boa nutrição. O bom nutricionista é aquele que passa mais alimento do que pó para você. E se você consegue adequar tudo isso, você consegue se alimentar com alimentos que talvez você tenha aí na sua casa. Ou se não tiver, são fáceis de encontrar e nem são caros. E além de tudo, né, se falando nesse baixo índice glicêmico, ele não é só importante para não armazenar em forma de gordura aquele carboidrato, mas é importante também para te dar energia. Já imaginou? Muitas pessoas, como eu citei ontem, às vezes fazem dietas restritivas e ficam sem energia, ficam sem ânimo, sonolentas, com preguiça. E se você consome os alimentos certos, vai te dar mais disposição, mais energia. Você consegue colocar mais intensidade no seu treino, que eu vou falar sobre isso hoje, né? Como que você intensifica o seu treino para conseguir colher melhores resultados. Na aula de segunda, por exemplo, eu te expliquei como que você pode melhorar o nível do seu metabolismo basal, que é o que vai permitir que o seu corpo realmente vire uma máquina mais poderosa e eficiente de gastar energia, gastar caloria, mesmo que você fique em repouso. Então, se você souber fazer isso, nada impede de vez ou outra você se permitir tomar uma cerveja, sair com seus amigos, comer um pacote de bolacha vendo a sua série. Eu, particularmente, adoro fazer isso. Toda semana eu faço questão de postar nas redes sociais alguma jacada minha, algum momento desse, para as pessoas realmente enxergarem e verem que é possível. Você, mesmo comendo algumas coisas não ideais, você consegue ter resultado, desde que você faça o dever de casa e torne o seu corpo essa máquina mais poderosa. Aí você pode estar aí, tá bom, mas como que eu faço isso? Na verdade, você tem duas possibilidades, e se você fizer essas duas bem feitas, bem direitinho, você consegue fazer isso. A primeira é treinamento de força, e a segunda é treinamento intervalado de alta intensidade. É o chamado HIIT. Só que espera, não basta você seguir um HIIT protocolo assim de internet qualquer coisa, não basta, porque muita gente hoje batiza um HIIT que não é HIIT, ou um treinamento de força que não faz força. É muito comum acontecer isso. Então você precisa saber como fazer cada um deles, porque senão, fazer por fazer, conforme eu até falei ontem, não basta. E o ponto chave para isso é você conseguir depredar os seus estoques de glicogênio muscular. Fica tranquilo que eu não vou falar de fisiologia a fundo com você, mas nem todo treinamento consegue fazer isso. Então não basta qualquer treinamento, porque nem todo treinamento vai conseguir fazer essa depredação da maneira que tem que ser feita. E o que é isso? Basicamente é estressar a musculatura, é realmente fadigar, é realmente induzir que o seu músculo fale e que você realmente dê intensidade naquele ponto chave. Então, se você consegue fazer essa depredação muscular e alia isso com uma dieta mais organizada e mais inteligente, você consegue excelentes resultados. E aí você pode pensar, né, porque eu dei o exemplo do pão e tudo, você pode pensar, nossa, mas eu não preciso de dieta. Provavelmente, da maneira que você enxerga a dieta hoje, não. A dieta não é nada restritivo, não é nada caro, não é frescura. A dieta é simplesmente organizar e encaixar os alimentos no momento do seu dia certo e nas quantidades certas. Por exemplo, é ideal você fazer um consumo um pouco maior de proteína quando você é submetido a um treinamento de força, porque é isso que vai ajudar na reparação da sua musculatura. Lembra que eu falei que você tem que depredar, você tem que estressar, você tem que fadigar a sua musculatura? E lembra que eu falei do metabolismo basal, que é o que vai fazer o seu metabolismo ficar mais acelerado? O que faz o seu metabolismo ficar mais acelerado é justamente o trabalho que o seu corpo vai ter para reconstituir aquela musculatura que você estressou durante o exercício. E para fazer isso, ele precisa estar atrelado com uma dieta. Ele precisa de nutrientes para fazer essa reparação. É igual quando você vai construir uma casa. Você não constrói uma casa sem cimento. Basicamente é isso, você precisa de alguma coisa para construir a casa. E essa coisa, no caso da alimentação e dos seus resultados, é a comida, é a alimentação. São os carboidratos, são as proteínas e são as gorduras. Basicamente, né? Claro que tem as fibras, tem hidratação, mas é tudo muito simples. Fica tranquilo que eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Agora eu vou te explicar aqui essa questão da gordura localizada. É a questão de você querer eliminar naquela determinada região. Primeiro eu quero te explicar o seguinte, nós temos camadas no nosso corpo. Bem basicamente te explicando, a primeira camada é a camada óssea, você tem o seu osso. Logo acima da camada óssea você vai encontrar o quê? Os músculos. E acima dos músculos, a gordura. Então, por exemplo, a pessoa está incomodada, né, com uma gordura localizada no culote. Pode ser que ela tenha realmente um maior acúmulo de gordura naquela região. Então, considerando aqui esse bonequinho que eu desenhei aqui, você tem, por exemplo, 40% da gordura aqui nos culotes, 20% nos braços, 20% na perna. E isso pode variar de pessoa para pessoa e principalmente de sexo para sexo.
Por exemplo, não é uma regra, mas as mulheres, elas tendem a acumular mais gordura na região do quadril e, por exemplo, atrás dos braços. Já os homens, eles tendem a acumular mais gordura na região abdominal. Quer dizer que é uma regra? Sempre vai ser assim? Não. Cada pessoa vai ter uma particularidade diferente. Porque varia altura, idade, enfim, são diversas variáveis que vão fazer algumas pessoas ter maior acúmulo em uma determinada região e menos em outras. Mas o que eu quero deixar claro que você entenda aqui, antes de eu falar da parte prática da coisa, é o processo da definição. Por exemplo, muita gente, né, vê uma perna torneada, uma perna fina, magra, mas com aquele aspecto, né, bonito, muscular, e admira aquilo. E fala, nossa, aquilo sim é uma perna bonita, torneada, definida, né? Os homens geralmente reparam nos braços, né? Às vezes olha o braço de um cara e fala, não, é roliço aquele braço, não sabe se é gordo ou se é forte. E aí tem braço que é mais definido, por exemplo. Abdômen, mesma coisa, né? As mulheres ficam muito ligadas também, por exemplo, com um vestido, né, aberto atrás. Muitas querem usar, mas não usam por quê? Porque sobra uma gordurinha aqui. E algumas já conseguem, né, usar porque tem umas costas bonitas, bem marcadas assim, questão muscular, e você não vê sobrando gordurinha. Então eu vou explicar esse processo. Basicamente, o que acontece? Lembra que eu falei, você tem três camadas, né, na sua estrutura corporal. Então primeiro vem os ossos, os músculos e a gordura. A gordura fica por cima de tudo. Então é ela, por exemplo, quem tampa a parte muscular. Então se a gordura tampa essa parte muscular, dificilmente você vai ficar com um braço com a musculatura mais à mostra, vai dar a impressão realmente que é um braço gordo, né? E geralmente aquela região de maior acúmulo é onde tem essa maior dificuldade, fica aquele maior acúmulo de gordura. Lembra que eu falei da porcentagem, né? E agora, o erro aqui, né, no processo de definição é o quê? Eu falei lá no vídeo de segunda sobre as estratégias erradas, né, que fazem você aí queimar caloria de um jeito errado, estragando o metabolismo e principalmente faz você começar a perder não a gordura, mas a massa muscular. Lembra que eu falei que perder peso não é a mesma coisa que perder gordura? É exatamente isso que eu quero te explicar aqui. E se tem um ponto chave e principal que você tem que prestar mais atenção durante todo o meu workshop, é agora. Perder peso, tá? Você pode perder peso de N maneiras. Só que o que acontece? Por exemplo, se você cortar um braço inteiro seu, cortar, você vai perder peso? Vai. O braço pesa alguma coisa ali, você vai perder peso. Aí você cortou o quê? Você cortou uma parte do seu corpo de osso, músculo e gordura. Ou seja, você fez isso aqui, ó. Cortou um braço. Você consegue perder peso se cortar esse braço aqui. Certo? Claro que ninguém vai cortar o braço. É só pra te fazer chegar no ponto que eu quero. Aí o que acontece? Dito isso, você também pode, né, cortar alguns desses itens aqui. O osso dificilmente, a não ser que você corte o braço, que nem eu acabei de dar o exemplo. Mas você pode eliminar os músculos e pode eliminar a gordura. Nenhum dos dois você elimina 100%, senão você morre, tá? Ninguém consegue ficar zero gordura, tá? A pessoa, por mais magra que ela seja, ela tem um percentual de gordura. Ela tem uma parte do corpo dela que ainda continua sendo gordura e que se ela diminuir aquilo, ela morre. Mesma coisa a parte muscular. Você consegue diminuir os músculos, mas o seu corpo é formado por músculos, né? O fato de eu estar falando com você aqui são músculos da minha boca agindo, tá? Por exemplo, para você fazer o funcionamento da sua digestão, são músculos internos agindo. Então você tem músculos, né? Esse músculo que fica aparente, que é o músculo da estética, da beleza, digamos assim, é o músculo, né, esquelético que a gente chama, que é o músculo que realmente as pessoas querem hipertrofiar, as pessoas querem estimular para conseguir ter um resultado estético. Mas quando você faz essas estratégias erradas, né, você não perde a gordura, mas perde o quê? Os músculos. Então é por isso que eu falei, as pessoas às vezes emagrecem, mas continuam gordas. Por quê? É como se elas pegassem esses músculos aqui e diminuíssem ele, só que a gordura ficou intacta. E o que eu vou te explicar, as estratégias que eu te ensino, é justamente o contrário. É você manter esses músculos ou aumentar, se esse for o seu objetivo, mas se não for também, não, eu não quero ganhar músculo, eu quero só fazer uma manutenção. Tudo bem, você mantém os músculos, mas diminui o que? A gordura, que é o que interessa. É você diminuir a gordura que vai fazer você ter um corpo definido. Vamos então para a parte prática da coisa agora? Vou começar a falar aqui no treinamento, primeiramente, de força. Como que você vai fazer para conseguir realmente estimular a musculatura de uma forma que favoreça a perda de gordura. E só um exemplo aqui para falar um pouco da gordura, né? O que causa, né, o volume, o que causa geralmente aquela estética indesejada é o volume da gordura. E o que eu quero te falar é para você não ficar com medo, por exemplo, de falar assim, não, eu não quero fazer musculação, não quero treinar força, porque senão eu vou aumentar o meu volume. Muitas mulheres ficam assim, né, por exemplo, não posso treinar braço, porque senão eu vou ficar com um braço enorme. O meu braço já é grande, já tenho vergonha de tirar foto de lado porque o meu braço é gigante. Aí os homens ficam, não, eu preciso fazer abdominal para perder a barriga. E eu vou te explicar justamente isso agora. Por exemplo, imagina esse colega meu aqui que tem 70 quilos, tá? Ele tem a mesma altura que eu, ele tem 70 quilos, que é o mesmo peso que eu tenho, por exemplo. Então a gente tem a mesma altura, o mesmo peso. Porém, o volume dele é diferente. Ele tem um barrigão, por exemplo, e eu não. Eu tenho um abdômen definido. E aí? O que acontece é o quê?
A gordura dele é o que causa o volume. Então ele tem o mesmo peso. Como pode ele ter o mesmo peso que eu e a gente ter a mesma altura, de repente a gente tem a mesma idade, a gente pode até ser irmão gêmeo. Mas o que acontece é, eu tenho mais massa magra e menos gordura. Ele tem mais gordura e menos massa magra. É uma questão de percentual, de porcentagem. É por isso que muita gente fala pra você, né? Você já deve ter visto, principalmente eu falo isso toda hora. Não adianta perder peso, você tem que perder gordura. É o que eu acabei de te explicar ali com as camadas, né? E por que não adianta fazer abdominal? Porque fazer abdominal fortalece, é o que dá os quadradinhos, é o que fortalece a musculatura. Mas lembra que a musculatura tá lá na parte interna e o que tá por cima é a gordura? Pois é, não adianta fortalecer se tem gordura por cima. E é por isso que você tem que ter um treino que otimize a queima de gordura, né, que acelere esse processo e não somente faça o processo do fortalecimento, tá bom? Então, vamos pra prática agora que eu vou te ensinar. Eu vou começar te explicando agora quais são os melhores exercícios para você emagrecer. Quais exercícios você deve selecionar? Quais você precisa realmente fazer? Quais vão ajudar realmente e quais não vão ajudar? E eu quero começar te explicando o quê? Que os movimentos ideais para quem pretende perder peso e emagrecer são os exercícios que envolvem não apenas uma, mas várias musculaturas em um mesmo movimento. São os chamados exercícios compostos ou exercícios multiarticulares. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em um mesmo movimento você vai trabalhar mais de uma musculatura, mais de uma articulação vai ser solicitada. Por exemplo, vou começar a colocar algumas opções aqui na tela. Nós temos os chamados movimentos básicos. E aí a gente tem como exemplo os supinos e as suas variações. Por exemplo, nós temos o supino com a barra, nós temos o supino com halteres, nós temos o supino com a máquina e até a flexão de braço, que nada mais é do que um supino utilizando o próprio peso, somente o peso corporal. E aí, além do supino, nós temos também os agachamentos e todas as suas variações. Por exemplo, o agachamento com a barra livre, o agachamento com halteres, o agachamento no Smith, o afundo. O afundo nada mais é que um agachamento, uma variação de agachamento. Você agacha da mesma maneira, porém, uma perna fica adiantada. Além deles, temos também o leg press, que é uma variação do agachamento. Porém, ao invés de você utilizar, né, a posição em pé e livre, você fica deitado e utiliza uma máquina, uma plataforma para empurrar. Mas o grupamento muscular é o mesmo. E não só eles, nós temos também as remadas e as suas diversas variações. Nós temos as puxadas e as suas diversas variações. E os desenvolvimentos e seus diversas aí variações também. E o fato é que se você escolhe, opta, né, seleciona melhor esses exercícios, você vai potencializar todo o processo e vai conseguir um resultado satisfatório. Por quê? Porque quando você faz esse tipo de movimento, você não trabalha somente uma musculatura, mas várias ao mesmo tempo. Então se você pega, por exemplo, o exemplo do supino, que eu acabei de citar aqui no vídeo. O supino não trabalha só peitoral, apesar de muita gente achar que só trabalha peitoral. Ele trabalha também o tríceps, trabalha também os deltoides. Quando você faz, por exemplo, remada ou alguma puxada, você não trabalha somente as suas dorsais, você trabalha também o seu bíceps, o seu braquial. Então você consegue, em um mesmo exercício, solicitar mais de uma musculatura que vai contribuir com a intensidade total do seu treino, vai estressar mais de uma musculatura, vai aumentar o seu gasto energético durante a atividade, consequentemente também depois da atividade. Eu não estou te falando aqui que você não deve de jeito nenhum usar exercícios isolados se você quer emagrecer. Você só deve priorizar os multiarticulares. Então se você olhar o seu treino hoje e perceber que não tem muito exercício multiarticular e tem só isolado, já é um sinal de fumaça para você ver que o seu treino não está dando o efeito desejado por conta disso. Eu tenho até uma aluna que me procurou recentemente, entrou pro meu time de consultoria e ela me mostrou o treino anterior dela, porque eu sempre às vezes pergunto, como é que você vinha fazendo o seu treino? E ela veio e me mostrou o treino. Eu não vou falar quem prescreveu, obviamente, por questões éticas, mas o treino dela era composto de infinitos exercícios e a maioria deles, eu diria que 70%, 80% era composto por exercícios isolados. Então era óbvio que ela não ia ter resultado. E só para ficar claro aqui para você, né, o que são exercícios isolados, eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos. Exercícios isolados são aqueles que são baseados em apenas um movimento articular. Então nós temos os exemplos das cadeiras, né? Tanto a abdutora quanto a cadeira adutora. Nós temos também as cadeiras extensora, ou a cadeira flexora, ou a mesa flexora. E aí no caso dos movimentos de membros superiores, temos aí a própria rosca direta, né? Que é a flexão do cotovelo, o trabalho de tríceps na polia e as elevações lateral, frontal. Todas essas variações são exercícios isolados.
Sem falar naqueles exercícios, né, que a mulherada adora fazer na academia, mas que não são nem de perto as melhores estratégias para deixar o bumbum bem durinho, bem tonificado e bem definido. E não é só o quatro apoios, né? Aquele movimento de elevação também de quadril. Nossa, o recrutamento muscular do glúteo é mínimo, então não vale a pena insistir em movimentos que vão fazer você só perder tempo e perder intensidade no seu treino. Então, mais uma vez, não é para excluir, mas é para saber organizar. E eu vou te falar uma coisa, cadeira flexora ou mesa flexora para trabalho de membros inferiores. Eu incluo em quase todas as prescrições. Por quê? Porque durante o afundo, durante o agachamento, durante o leg press, você solicita a posterior de coxa, só que solicita menos do que glúteo e parte anterior, que é a parte da frente. Então se faz necessário, né, a adição, a inclusão de um trabalho mais localizado para a posterior de coxa, para complementar e deixar aquele treino bem equilibrado, para prevenir, por exemplo, de lesão. E se falando em lesão também, muitas mulheres principalmente são acometidas por lesões no joelho. Isso por conta do quadril mais largo, o joelho mais em valgo, né, que é o joelho mais para dentro. Isso acontece muito. Uma lesão clássica, tá? E não só em mulheres, mas em homens também. Condromalácia patelar, que nada mais é do que um desgaste realmente patelar. Então tem vários níveis, né? A condromalácia ela pode ter um nível que o desgaste é só o início, tem nível avançado, nível 4, que a pessoa praticamente perde a patela do joelho. E isso gera muita dor. Então é legal evitar, por exemplo, exercícios de cadeia cinética aberta. E aí eu vou dar um exemplo para você. A cadeira extensora, essa que você está vendo aí na tela. É um movimento de cadeia cinética aberta que gera uma compressão patelar muito grande. Para quem tem problema no joelho, é legal evitar. Agora, olha só que interessante. Para quem tem esse tipo de problema, é legal incluir um trabalho mais específico para o fortalecimento do glúteo médio, que, por exemplo, é feito com as abduções de quadril. Então você pode fazer, por exemplo, com a cadeira abdutora, que você está vendo aí na tela, por exemplo, com a abdução com caneleiras, você pode fazer também a abdução na polia, enfim, são diversas maneiras que você pode incluir um exercício isolado que vai contribuir para esse desgaste patelar não continuar acontecendo. E é óbvio que nesses casos não é somente isso, deve também evitar impacto, deve também fazer um trabalho específico de alongamento, mas o meu objetivo não é falar exatamente de lesão, mas é começar a te orientar e te mostrar, né, que uma prescrição não é simples assim. Então, por exemplo, até para quem visa a definição, aquela pessoa que não quer perder peso, mas ela quer melhorar em alguns aspectos, né? As mulheres, vamos dar um exemplo, primeiro das mulheres. Elas querem melhorar o glúteo, muitas mulheres querem melhorar o bumbum, ou então a coxa. E aí, eu vou te falar aqui agora os top exercícios pro bumbum. Vou deixar na tela aqui para você. Em primeiro lugar, eu considero o melhor exercício pro bumbum o afundo, porque ele permite uma grande amplitude, o que vai solicitar mais o glúteo do que qualquer outro movimento, inclusive o agachamento, que o agachamento, como você pode ver agora, é o número 2, digamos assim. Eu acho que é o segundo melhor exercício para se trabalhar o glúteo. E depois do agachamento vem a variação, né? Como eu citei lá atrás, o leg press, que também, feito numa grande amplitude, ou seja, com um movimento grande, você tem uma solicitação, uma participação do glúteo muito eficiente, não só do glúteo, mas também da parte anterior da coxa. Pronto, te dei a solução mágica, os melhores exercícios. Mas basta você saber quais são os melhores. A pessoa tem em mãos, digamos, a receita, mas ela não sabe como colocar em prática ou como fazer. Porque uma coisa é você saber que para você fazer um exercício de rosca direta é você fazer isso aqui, tá? Mas lembra, tem até um vídeo que eu explico, né? Uma técnica simples que você simplesmente vai girar o dedinho para dentro, ó. E só de fazer esse giro, tá? Sem fazer a força, ó, eu tô contraindo o bíceps. Ou seja, se eu ensino da maneira certa, né, a pessoa a fazer uma rosca direta, rodando e contraindo, ela vai conseguir estimular e no foco do exercício. E isso não acontece só no bíceps, isso acontece em todos os movimentos. E é isso que eu venho postando muito nas minhas redes sociais, né, explicando de uma maneira básica, ampla, como que você solicita. E é isso que eu tenho, né, na minha consultoria. Explicação para cada exercício. Por exemplo, todo mundo sabe que abdominal fortalece o abdômen. Mas isso basta? Você já viu quantas pessoas com o abdômen definido? Quase nenhuma. São poucas pessoas que têm realmente um abdômen definido. Se você pegar aí de cada 10 pessoas, eu diria que uma ou duas têm. Então não basta você ter o melhor exercício. E agora eu quero dar um exemplo, né, pegando essa linha para os homens, no trabalho de peitoral. Olha só, você já imaginou se você conseguisse fazer cada exercício da maneira certa, sabe, no ponto-alvo, da forma correta, realmente solicitando aquela musculatura, o seu resultado vai ser outro. Por exemplo, peitoral. Muitos homens, né, querem melhorar o aspecto do peitoral.
Mas para isso, utilizam exercícios, né, que visam, claro, o estímulo peitoral. Vamos dar um exemplo clássico, supino, né? Muito homem acha que vai definir o peitoral, vai melhorar o peitoral só fazendo supino. Só que aí ele vai fazer o supino e além de fazer basicamente só os tipos e as variações do supino, ele faz sem dar o enfoque necessário. Quer ver? Por exemplo, pegou lá uma barra de supino e aí foi fazer o supino. Empurrou, voltou. Empurrou, voltou. Repara no meu peitoral. Dá pra perceber que ele tá fazendo força? Parece o quê? Que só o meu tríceps, né? Porque o tríceps, a musculatura do tríceps, atua muito no supino. Ela que faz esse empurrão. Quando você estende o braço, é o seu tríceps que trabalha. Agora, se eu consigo explicar, que é o que eu faço nas minhas consultorias, tudo em vídeo, de maneira detalhada, como que o cara vai contrair o peitoral, tudo muda. Por exemplo, se ele pega um crucifixo, dá um peso nos ombros. Muitos homens pegam aqueles cabos lá na academia, né? E aí vão e ficam assim, fazendo, e fazem. Agora, se consegue dar o peso, alongar o peitoral, ó, tá vendo que alongou? Eu tô aqui, alongou. E aí eu vou e contraio. Olha a diferença, dá pra ver as fibras musculares se contraindo. Então o cara alongou, contraiu. Alongou, contraiu. Repara que a solicitação muscular é outra. E qual que é o foco? Lembra que eu falei da intensidade? Primeiro, você tem que levar o músculo até a falha. Se você leva até a falha, ok, mas peraí, você está levando aquele músculo-alvo ou outro? Porque, por exemplo, as mulheres, né, principalmente, às vezes não gostam muito de treinar braço e aí querem melhorar atrás dos braços, né? Querem ficar com aquele tônus muscular melhor. E aí vão fazer o tríceps, né? E aí pega um tríceps lá, faz, o cotovelo fica mexendo, o cotovelo fica mexendo, o cotovelo fica mexendo, faz errado. Repara que o tríceps, né, nem tá tão ativado. Olha a diferença se elas pesarem o ombro, ou até os homens, né, que fazem errado, abrem e conseguem ativar. Olha a diferença. Você consegue ativar o tríceps muito mais. A solicitação é muito maior, é muito melhor. E isso também serve para os agachamentos. A mulherada fala, agachamento é ótimo para bumbum, né? É ótimo, desde que você faça tudo certo, nos mínimos detalhes. E muda, tá? Os detalhes de um agachamento na barra livre são diferentes do detalhe de um agachamento, por exemplo, com halteres, ou de um agachamento sumô. Então, tem variação, tem explicação, tem detalhe para todo o movimento. Por exemplo, quando a gente pega um agachamento, olha só, um agachamento bem feito, que a perna dela tá sob tensão o tempo inteiro. Ela não estende a perna inteira, não estica o joelho inteiro e também não aprofunda de modo a perder a contração no bumbum. Agora olha só o detalhe, ela desce, perdeu a tensão ali no bumbum, se ela quiser ficar aqui o dia inteiro ela fica. Por quê? Não tá gerando tensão no bumbum, tá só sobrecarregando a lombar. E o erro comum, ó, é fazer isso, é ficar encaixando o quadril ao final do movimento. Olha só, encaixa o quadril e acaba descansando, tira a musculatura da tensão, perde a intensidade de todo o movimento. Exemplo clássico aqui pra você, o abdômen, né? O abdômen, muita gente quer melhorar o abdômen. E aí o que as pessoas fazem? Abdominais, né? As pessoas vão fazer o abdominal, aí faz o abdominal, sente dor no pescoço, sente dor na lombar, mas o abdômen que é bom não trabalha. Por quê? Não sabem contrair. Lembra que eu falei que tudo tem que ser alongado antes de ser contraído? O músculo do abdômen, ó, deve ser alongado antes de ser contraído. Alongou, contraiu. Repare que o movimento não é grande. Eu alongo, contraio. Alongo, contraio. Alongo, contraio. É isso com o bíceps também, ó. Alonga, contrai. Alonga, contrai. Tríceps, toda a musculatura alonga antes de contrair. Mas as pessoas fazem errado. Aí, por exemplo, vai fazer uma prancha lá no abdômen. Aí deita lá, fica contraindo e fica balançando só o tronco inteiro, assim, igual uma tábua. Fica balançando. Ou seja, cadê a mobilidade? Cadê a solicitação? Cadê o real trabalho abdominal? Então esses são só alguns exemplos que as pessoas têm que se atentar e melhorar em todos os aspectos que elas querem ver melhora. E além de, óbvio, né, o saber fazer é um dos pontos principais. Mas e qual a quantidade? Tem toda aquela questão de séries, repetições. E muita gente ainda se vê lá atrás, né, naqueles conceitos antigos e que são uma inverdade. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que fazer 3 de 8 com muito peso é para quem quer ganhar massa muscular. E se alguém faz 15 repetições ou mais, é porque quer definir. Pelo amor de Deus, não acredite nessa teoria furada. O seu músculo, ele não entende o número. O seu músculo, ele só entende uma coisa. E essa coisa se chama esforço. Então uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma dada série, né? 3 de 10 repetições, né? Aí na primeira série ela tem que fazer lá as 10 repetições, ela vai e conta. Chega na 10ª, começou até a arder, mas ela parou. Ela tá perdendo tempo. Exatamente como eu falei, né? O músculo ele não vai saber que ele foi estimulado. Se ela fez lá e o músculo não entendeu, o seu corpo não foi levado ao esforço, até a fadiga, né, a falha muscular ou próximo dela, é como se nada tivesse acontecido. Eu falo isso, mas falo com base nas pessoas que já são um pouco mais avançadas ou que já estão em treinamento há mais de 2, 3 meses, tá? Pessoas medianas também.
As pessoas iniciantes que estão começando do zero, elas não têm essa necessidade de treinar até o esforço. Qualquer estímulo que ela fizer, porque ela não estava fazendo nada, é uma pessoa que estava 100% sedentária, não estava fazendo nada e passou a fazer alguma coisa. Então qualquer coisa que ela faça, mesmo que não leve ela até um esforço muito grande, vai dar um resultado para ela no início. Mas logo ela entra em platô e ela precisa necessariamente estar trocando sempre esses estímulos, tá legal? E falando um pouco na questão do esforço, né, e tudo isso, vamos falar um pouco do HIIT. Por que o HIIT é importante? Por que é importante fazer a musculação junto com o HIIT? E o fato é, o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, ao contrário das demais atividades, né, aeróbias de baixa intensidade, por exemplo, uma caminhadinha no parque, uma aulinha qualquer, o HIIT ele promove picos de esforço durante a atividade. Coisa que dificilmente acontece com outras atividades assim que você faz ao léu, por conta própria. Às vezes até acontece, mas não de forma organizada também. Por exemplo, no futebol, várias vezes o cara tem que correr atrás da bola, às vezes não, às vezes ele tem que correr mais, às vezes tem que correr menos. Mas o fato é, ele nunca sabe se ele vai ter que correr mais ou correr menos. Simplesmente acontece na hora do jogo. Já no HIIT, a gente consegue determinar quantas vezes a pessoa vai dar o esforço e quantas vezes ela vai recuperar. E é isso que faz a diferença, consegue dosar. É igual tomar remédio. Tá com dor de cabeça, basta um comprimido. Adianta tomar mais ou tomar meio? Não, tomar um resolve. Então, basicamente é isso. Você consegue prescrever alguma coisa, o HIIT é justamente isso. Você usar um protocolo, usar uma prescrição para fazer a pessoa dar o número de esforço necessário e o número de recuperação necessária para ela ter resultado. Porque o que é importante é o quê? É você levar o seu corpo ao esforço. Só que imagina só, por que você então não sai correndo igual um louco, leva até o esforço? Porque você não consegue sustentar isso. Tenta pegar agora e sair correndo na sua maior velocidade possível e ver até que ponto você consegue ir. Rapidinho, em menos de 30 segundos, você já vai estar... você já vai começar a perder desempenho. Agora com o HIIT não. Como o HIIT ele é organizado, ele é sistemático, você consegue falar o tempo que vai ser o esforço, ao longo do treino, você consegue dar uma quantidade de esforço ótima, ideal, para você realmente produzir esforço e conseguir emagrecer e melhorar o condicionamento físico. O coração, ele é assim como qualquer outro músculo. Aliás, o coração é um músculo. Ele é o miocárdio. Ele trabalha também com contração e relaxamento. É o movimento de sístole e diástole. Então, para você, por exemplo, elevar a sua frequência cardíaca, quando você eleva os batimentos cardíacos, quer dizer o quê? Que o coração está se contraindo mais vezes, mais rápido. Então, ele está fazendo um número maior de contração ali por minuto, por segundo. É isso que aumenta a sua frequência cardíaca. É por isso que chama BPM. Por exemplo, 100 BPM significa 100 batimentos por minuto. Então, quanto maior aí é o BPM, maior é o esforço ali que seu coração está fazendo. Então, o HIIT promove o quê? Picos de esforço com alguns momentos de recuperação. Vamos dar um exemplo prático e simples. Um HIIT, digamos, iniciante. Como seria? Faz uma caminhada de 1 minuto e começa a dar um trote de 20 segundos. Então, para cada minuto caminhando, vai trotar levinho 20 segundos. É um início para começar a dar o esforço. Ele está fazendo uma proporção aí de 4 para 1. Ou seja, para cada tempo, né, 20 segundos que ele faz um leve esforço, ele vai fazer uma recuperação chamada recuperação ativa, né, que é uma recuperação encaminhada durante 1 minuto. Então é um início, está começando a dar um esforço. Esse cara conseguiria correr direto 3 minutos? Se é uma pessoa iniciante, dificilmente ele consegue correr direto 3 minutos, ele vai cansar muito. Então é necessário fazer o que com ele? Colocar essa corrida aos poucos, a cada 20 segundos, 1 minuto caminhando. E à medida que ele vai percebendo uma melhora, essa proporção começa a ser melhorada, otimizada. Ou seja, a cada 30 segundos, 1 minuto. E depois, quem sabe, a cada 40 segundos, 1 minuto. E depois vai melhorando, vai mexendo em tudo isso para fazer que, ao final das contas, por exemplo, ao final de 20 minutos de atividade, ao final de 30 minutos de atividade, ou até 10 minutos, vai depender do HIIT, ele vai conseguir fazer um tempo de esforço maior. Então imagina, ele não consegue fazer de uma vez, mas se ele faz picado, ele consegue dar esforço picado. É isso que vai fazer ele melhorar o condicionamento físico. E aí existem HIITs de diferentes maneiras, e diferentes protocolos, diferentes momentos, apetrechos. Pode ser HIIT na bike, pode ser HIIT na esteira. E por que você usa um ou outro? Vamos dar um exemplo. Dá para fazer um HIIT até junto com a musculação. As pessoas perguntam, dá para fazer um HIIT junto com a musculação? Eu prescreveria um HIIT, por exemplo, na bike, para fazer junto com um treino de pernas, por exemplo. Porque na bike você consegue colocar uma carga. E aí eu colocaria um HIIT curto, bem intenso, para a pessoa realmente produzir força na bicicleta. Ela faz força para pedalar,
E aí altera isso, por exemplo, faz a alternância, né, desse HIIT dela com o movimento de agachamento, por exemplo. Os dois vão estar trabalhando as mesmas musculaturas. O seu corpo não sabe aonde exatamente você está. Se você está na bike ou se você está segurando um peso e agachando. Por quê? Porque a força que a pessoa está imprimindo ali é a mesma, é de membro inferior, é de empurrar com as pernas, entende? Então faz sentido colocar um HIIT na bike junto com um treinamento de perna, desde que esse HIIT seja curto e seja bem dosado. Agora, se a pessoa for tirar um dia, ela tem, né, uma disponibilidade semanal ampla e ela tem um dia só para fazer o HIIT, melhor ainda. Então, de repente, um HIIT na rua ou até um HIIT na esteira seria a melhor opção, porque aí a gente colocaria um HIIT um pouco mais prolongado, de 20 minutos até 30, quem sabe até um pouco mais, vai depender muito de cada caso, mas um HIIT que ela consiga tirar o dia só para aquele HIIT, e aí ela faz um treino maior. Então vai depender de vários aspectos, como eu falei no início, da frequência da pessoa, do objetivo, mas percebe que é muito amplo, dá para fazer de diversas maneiras. No caso dos homens, por exemplo, colocar um dia de HIIT naquela corda naval, que vai trabalhar os membros superiores, junto com um treino dele que ele faz um trabalho de ombro, por exemplo, porque aquela corda naval trabalha muito o movimento ali de deltoide, não só de deltoide, mas bíceps também, mas de qualquer maneira, é uma maneira de você mesclar HIIT com a musculação. Isso se tudo for no mesmo dia de treino, mas se for separado, a gente tem outras opções. Então, o HIIT é justamente isso, é fazer a pessoa trabalhar em alta intensidade por mais tempo, coisa que é impossível fazer direto, de uma vezada só. Então é necessário fazer pico de esforço, pico de descanso. E esse descanso, ele nunca precisa ser necessariamente uma caminhada, ele pode ser um descanso parado, porque tem HIIT que é tão intenso que se faz necessário um descanso parado. Por exemplo, 10 segundos numa bike a toda velocidade por 20 segundos parado. Recupera 20, faz 10 em toda velocidade na bike, recupera 20. Então vai depender muito de cada caso, mas o HIIT ele é assim e ele tem que ser prescrito de uma forma que vá de encontro com cada objetivo, com cada estilo de treinamento. E é justamente isso que eu periodizo, que eu monto no meu sistema de treinamento. Você percebeu que a mágica, ela não se encontra no treino em si? Claro que o treino faz a diferença, mas a mágica mesmo, sabe? Digamos que o tempero especial está na forma de você fazer os exercícios. E infelizmente, a maioria dos profissionais não sabem como fazer isso, como explicar isso. Só sabem falar, contrai o abdômen, conta aí 10, 20, fica 10 minutos na esteira, mas espera aí, como que eu vou fazer isso? 10 minutos correndo, andando? Mas espera aí, 10 repetições, como que é o movimento? Mas espera aí, contrair o abdômen como? Eu nem sei contrair o abdômen. Essa até é muito clássica, né? Muita gente vai contrair o abdômen, a pessoa fica até roxa, mas não contrai o abdômen direito. Ela acha que contrair o abdômen é prender a respiração e fazer força. E tem uma técnica certa para contrair o abdômen, não é simplesmente fazer força e parar de respirar. E vai ser um resultado que a cada dia você vai notar mais diferença. O abdômen vai começar a definir. Aquela região que hoje te incomoda, devagar você vai olhando um dia no espelho, no outro dia amanhece, olha no espelho. A cada dia você vai começar a ver melhora, porque é como se ela estivesse dormindo, você não estava realmente solicitando ela, ou se estava muito pouco. Então quando você aprende a fazer da maneira certa, é como se você desse um empurrão, acordasse essa musculatura e falasse, vamos que agora eu vou te treinar da maneira certa. E quando isso começa a ser percebido, é um vício, realmente é um vício. É por isso que tem gente que é viciada em academia, não quer dizer que a pessoa gosta. Eu particularmente falar que eu gosto de ir na academia, né? Sofrer lá não, mas eu sou viciado pelos resultados que eu tenho treinando. E é justamente isso que vai acontecer com você, um certo vício pelos resultados. Porque, pô, se eu tivesse que ir na academia pra ir lá perder meu tempo e não ter resultado, eu já teria desistido há muito tempo. Eu também ia odiar a academia. Agora me fala, qual outra modalidade esportiva que consegue fazer esse recrutamento, essa solicitação muscular de maneira localizada, otimizando cada etapa, cada parte do seu corpo que você pretende melhorar? Eu garanto pra você que é só na musculação que você consegue fazer, mas mais uma vez, você não precisa de uma academia, você pode ser uma academia de prédio, pode ser uma academia grande, pode ser uma academia pequena, não importa, mas você precisa saber como fazer. Não adianta fazer uma aula toda cheia de enfeites, uma aula cheia de música legal, né, que tem, igual eu falei no primeiro vídeo, não adianta, você vai fazer amizade, vai, né, melhorar um pouco a questão da saúde, vai tirar você do sedentarismo, mas resultado não vai te dar. E essas sensações gostosas, né, não só eu, mas assim, todos os meus alunos me mandam mensagens diariamente agradecendo. Dá só uma olhada nessas mensagens. Cara, e o mais louco disso tudo é que quando eu comecei, o meu objetivo era tipo só um. Era só quebrar alguns mitos e alguns paradigmas, né? Falar do que realmente funcionava ou não.
Sabe, tirar um pouco dessa linha que tá muito marqueteiro hoje em dia. Ah, é shake emagrecedor, é web swing, né? Você usa um aparelho que vai fazer você ficar definido. Gente, pelo amor de Deus, esse tipo de coisa não funciona. O que funciona é você realmente colocar o seu corpo pra frente, saber fazer o seu corpo trabalhar ao seu favor. E hoje em dia, né, esse meio fitness virou terra de ninguém. Uns falam, não, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor. Mas muitas vezes tem interesses ali em algum produtinho, né? De alguma blogueira que está sendo patrocinada, de um youtuber que toma anabolizante, e aí ele fala que foi aquilo que deu resultado. Mas na verdade não, pessoal, nada disso, nada disso. Você consegue 100% natural, desde que você tenha uma orientação, uma progressão e um passo a passo, a conseguir excelentes resultados. Você não precisa gastar rios de dinheiro ou comprometer a sua saúde. Pelo contrário, você consegue melhorar a sua estética e promover a sua saúde. Enfim, o meu objetivo é sempre dar esse direcionamento concreto, é jogar a real, é falar o que funciona realmente, sem mimimi, falar, não, é isso que funciona, é assim que funciona. Não tem interesse em vender nenhum produtinho milagroso. A questão é simplesmente mostrar o passo a passo desse resultado. E é um passo a passo que qualquer pessoa pode fazer. Já falei, não importa a idade, não importa a academia, não importa sexo, não importa se treina ou se não treina. Simplesmente, qualquer pessoa, desde que siga o passo a passo, tintim por tintim, consegue. Cara, eu não tenho tempo. Gente, tem treino que dá pra fazer em 10 minutos. Se uma pessoa não tiver 10 minutos ao longo das 24 horas que ela tem no dia, meu, esquece. 10 minutos é possível. Ah não, eu tenho mais tempo, eu sou um cara dedicado. Dá pra fazer um treino mais prolongado. Tem possibilidade para tudo, basta manusear isso e adequar para cada realidade de tempo e de disposição, disponibilidade e até períodos do ano, né? Tem período que a gente está mais tranquilo, talvez, tem período que não. E é normal, tem período que a gente está mais animado, tem período que não. E tudo dá para ser adequado. O importante é ter sempre essa evolução, essa assiduidade. O meu sonho simplesmente é todo mundo parar com desculpa, né? Chega de desculpa. O negócio é simplesmente que é possível para todos, independente de cada situação. É esse que é o meu sonho, a pessoa conseguir resultado, ela conseguir ver que ela é capaz, ela conseguir realmente estar satisfeita com o corpo, sabe? Mesmo seguindo a vida social. Não tem esse negócio de, ah não, porque comigo não funciona, comigo não tem jeito, porque meu trabalho é assim, porque meu relacionamento é assim, porque meu marido é assim, porque minha mulher é assim. Não, depende só da gente. Depende só da gente. E para cada situação, uma adaptação diferente. Isso é extremamente possível. Isso é 10, 20, 30 minutos que seja. Que você abdica às vezes de uma série, metade de uma série que você assiste de repente na Netflix. E que você lá na frente vai falar, valeu cada minuto desse treino, porque realmente meu corpo mudou. Porque senão vai passando ali um mês, 2 meses, né? Ah, segunda-feira, dali depois do meio do ano, não, ano que vem, não em janeiro. E vai chegar uma hora que você vai olhar pra você mesmo, você vai sentir vergonha de falar assim, cara, se eu tivesse começado lá atrás, quando eu pensei em mudar, meu corpo hoje seria outro. Vamos mudar esse cenário, sair da zona de conforto, fazer alguma coisa diferente agora para ter um resultado diferente. Para você não simplesmente ter um projeto verão, mas ter um projeto para a vida toda. Porque a minha semana é sempre em forma e eu falo muito disso porque realmente eu não tô aqui para te ajudar 1 mês, 2, 3 meses, não. Eu tô aqui para te ajudar a conquistar esse corpo e ter uma fórmula para você fazer realmente o que é preciso para ficar em forma o ano inteiro. Você vai estar preparado, preparada para qualquer situação, para qualquer casamento, para qualquer verão, para qualquer festa. Não tem essa de, eu vou me preparar. Não, você vai estar preparado. E a gente fala muito de estética, né? Porque eu quero emagrecer para isso ou para aquilo, mas o fato é que se você realmente consegue atingir esse objetivo e manter esse objetivo, o resto começa a mudar. Porque a tua autoestima vai ser outra, que favorece mais confiança. E isso melhora o quê? Relacionamento. Isso melhora a forma que você lida no seu trabalho. Isso melhora tudo. Quando uma coisa é mudada, você passa a fazer alguma coisa diferente, os outros pontos da sua vida tendem a melhorar também. E eu realmente, assim, imagina, passar tudo isso em 30, 40, que seja 1 hora de vídeo. É uma coisa muito difícil. Eu tô tentando passar isso no máximo que eu posso, tentar explicar, abrir a cabeça, para você realmente entender como que o processo é feito. Porque a minha consultoria é uma coisa que é alimentada, atualizada mensalmente, não é uma ficha de treino. Ficha de treino não vai resolver a sua vida. Eu te falei, a ficha de treino não resolve nada. Eu tô aqui para realmente fazer algo, uma mudança, fazer com que seu corpo mude e a sua vida mude junto. A ficha de treino é 10% do que eu ofereço, não é o ponto-chave da coisa. Tem a ficha de treino, óbvio, mas é um monte de conhecimento embutido ali. É todo o conhecimento que eu peguei ao longo todo esse tempo e transmito isso de uma maneira simples, prática, detalhada. É um passo a passo. Imagina um mapa. É um mapa. É um passo a passo realmente. Nesse passo a passo, óbvio, você tem um programa de treino, mas não é só ele. Você já ouviu falar naquela questão, né? Não basta treinar, você tem que se alimentar, tem que ter uma cabeça boa. E é justamente isso. Lá tem um programa feito por um nutricionista completo. Tem também todo um trabalho de mindset, porque por mais que você se alimente e treine, pode ser que venha alguns pensamentos, né, sabotadores que te façam parar. Aquele negócio de desista, né? Não, isso não é pra mim. Não, eu tô com preguiça hoje.
E eu tenho lá todo um trabalho de coaching também que ajuda nesse aspecto. Muitas ferramentas, vídeos que vão te ensinar como não deixar esses pensamentos sabotadores interferirem no seu objetivo. Por isso que quando alguém pergunta, você monta treino, você monta ficha? Eu não sei se eu respondo sim ou não. Porque na verdade é um mapa real, como eu falei. É um mapa. Como que eu vou falar que eu monto? Eu monto também. Mas não é nem de perto só um treino. E mais uma vez, vou fazer mais um vídeo para não ficar longo esse vídeo. O próximo, eu vou te mostrar esse mapa, como funciona a minha consultoria, mas eu vou te mostrar o mapa, o passo a passo que eu proponho para que seja feito, para que você tenha um resultado. Então no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente, item por item, o que é preciso para você sair desse ponto hoje e ter um real resultado. Eu só queria te pedir para você comentar nesse vídeo o que você achou, se clareou um pouco as suas ideias, se você entendeu um pouco como funciona o processo, se isso realmente abriu a sua cabeça com relação a treino. Eu queria que você comentasse aqui, compartilhasse, marque os seus amigos, me segue lá na página do Instagram, se você não segue ainda, né, me segue lá no YouTube, curte a minha página do Facebook, porque lá tem muito conteúdo gratuito que você pode aproveitar e mandar esse conteúdo para quem você gosta, ou para quem você acha que vai aproveitar esse conteúdo também. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, então, eu te ensino cada detalhe desse passo a passo e como funciona todo esse processo de consultoria. E não esquece de deixar a sua dúvida aqui, se ficou alguma dúvida. É muita coisa para me falar em poucos minutos. Deixa a sua dúvida aqui para mim. Eu vou tentar responder para você da maneira mais clara possível. Tá legal? Deixa aqui então e eu te vejo na sexta-feira, te mostrando exatamente esse caminho que você vai percorrer aí. Um abraço. Eu estava na academia já há um tempo, mas não estava conseguindo resultados com os treinos que eu estava sendo submetido através de outros personagens. Na parte de cardio da esteira, aquele que o professor manda você ficar 10, 15 minutos na esteira para aquecer. É pra aquecer o quê, né? Aquela firula toda de ter que iniciar um treino fazendo uma esteira, depois você faz um elíptico e depois você faz mais 6, 7, 8, 9, 10 exercícios. Acima de tudo, ele muda não só seu corpo, mas ele muda também a sua cabeça, ele muda seu jeito de pensar a atividade física. Não largo mais. Pode ir, sem joga de cabeça. Eu em 3 meses consegui um resultado excelente mesmo, que eu nunca tinha conseguido em anos na academia. Em resumo, o treino dele mudou tudo na minha vida. Mudou meu corpo, mudou minha cabeça, minha maneira de pensar o treino, mudou a minha força, mudou meu condicionamento, mudou tudo. Estou bem feliz e eu só tenho a agradecer o Caio. Muito obrigada.